É muita gente. Obrigado, obrigado pela confiança, pela parceria de todo mundo. Jéssica, e aí? Vamos lá. Fala pra gente aí quais são os mitos e verdades do emagrecimento. Eu tenho Ó, interesse eu nesse tema separei aí. algumas, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E aí algumas amigas, algumas pessoas mandaram algumas perguntinhas. Eu não tenho o hábito de estar olhando para a câmera, né? Vou ficar aqui um diálogo, viu? E só me apresentando e agradecendo também, porque em meio de tantas pessoas que queriam estar participando dessa live, o Mauro lembrou de mim, fez o convite, eu aceitei. Obrigada, viu? Fico Obrigado. lisonjeada, porque tem mulheres maravilhosas aqui, assistindo a gente também. E é isso, obrigada pelo convite. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mitos e verdades. Não vou falar sobre todos, porque infelizmente não dá para falar tudo. Mas no momento que a gente está vivendo essa era intelectual, que tem muitas informações na internet, muitos fake news, muita gente acaba levando a sério o que está sendo exposto na internet, né? E o importante é que a gente sempre procure um profissional daquela área, um nutricionista, um profissional de educação física, um psicólogo, um enfermeiro, médico, enfim. O primeiro mito que me perguntaram foi sobre a água do limão. Foi a Taz, minha amiga. E a água do limão emagrece? Eu até respondi a ela assim, depende, né, a quantos quilômetros que você vai buscar esse limão. Porque ele não vai te emagrecer, né? Então, se você for todos os dias buscar aquele limão alguns quilômetros, né, mudar um pouquinho a alimentação, aí você consegue emagrecer. Porque a água do limão, além de te hidratar, ela é rica em vitamina C. Então, para te emagrecer, só a água do limão ela não vai adiantar. Então, o mito é a água do limão. Se vocês tomam água em limão em jejum, vocês estão fazendo um bem, mas só ela não vai emagrecer você. Outro, chá seca a barriga. Né, muita gente perguntou, vou falar já, o chá seca a barriga e alguns remédios naturais que muita gente até vende na rua, passa vendendo, algumas lojas de produtos naturais acabam vendendo, né, e alguns desses remédios têm alguns produtos que podem estar desenvolvendo problemas renais, problemas hepáticos. Teve um caso recente da cantora Paulinha, né, que era da calcinha preta, que foi constatado algumas toxinas no corpo dela. E uma delas tinha a ver com um produto emagrecedor. Então, é importante que a gente tenha o hábito de ler, saber o que a gente está tomando. Tá? Às vezes você compra um remédio que não tem um selo da Anvisa, por exemplo, e aí você não sabe se realmente tem aquilo naquele produto. Às vezes não tem, às vezes não tem, às vezes tem mais do que ele está falando lá no rótulo. Então, é importante que vocês saibam o que vocês estão tomando. O chá seca a barriga, ele não vai secar a sua barriga se você tomar só aquele chá. Além de que, se você tomar ele por um longo período, você pode desenvolver também esses problemas renais e hepáticos. Então, a importância de que vocês saibam o que vocês estão tomando e o que vocês estão comendo também. Tá? Outro mito, cortar carboidrato, arroz, farinha, massas, pão, macarrão, que foi a Maria Clara que fez essa pergunta. Vou conseguir emagrecer? Consegue. Cortar, você vai cortar da sua vida, né? Para você emagrecer, você não precisa ter uma restrição alimentar. A não ser que você tenha alguma patologia. Tem uma intolerância ao glúten, uma doença celíaca. Aí sim você deve evitar esses alimentos. Mas se você pode fazer ter uma alimentação saudável, comendo pizza, comendo pão, comendo um doce, um chocolate. Eu posso emagrecer com isso? Pode, com certeza você pode. Isso está tudo em cima da sua alimentação. A gente faz um plano alimentar, né? E em cima do plano alimentar a gente pode colocar, claro que você não vai almoçar um hambúrguer, jantar um hambúrguer. De vez em quando a gente vai poder, né? O dia do lixo, que chamam. Que não pode ser todos os dias. Deixa eu olhar aqui a minha colinha. Pular as refeições, né, que eu falei. O jejum intermitente também, muita gente perguntou. Não tem nenhum estudo científico que comprove a estratégia
né, sobre um plano alimentar. Um jejum intermitente, não sei se vocês sabem, mas é quando o paciente ele fica um período longo sem se alimentar e depois ele volta, né, a comer. Se você for comer muito depois desse jejum, tem muita gente que come adoidado, come tudo que vê pela frente. E aí, o que adiantou seu jejum? Nada. A mesma coisa se você faz uma alimentação saudável todos os dias, uma atividade física, e no final de semana quebra a dieta, quebra os seus hábitos alimentares, isso pode acabar te prejudicando também. Outra perguntinha, deixa eu ver aqui que me mandaram. Ah, tá, eu coloquei um exemplo aqui que muita gente pergunta. Pão e tapioca, né? Qual que eu vou preferir? Vou cortar o pão e vou comer a tapioca? Se a gente for levar em consideração a quantidade de quilocalorias entre o pão e a tapioca, o pão acaba tendo uma quilocaloria menor, tá? Uma quantidade de fibras maior. Tem uma quantidade maior de gordura? Tem, mas a fibra acaba sendo maior e aí compensa, tá? Então, eu vou ter que escolher o pão ou a tapioca? Eu preferia o pão. Então, uma dieta pode ter o pão? Deve ter o pão, tá? Isso aí vai ser de acordo com o seu plano alimentar. Cada organismo ele vai reagir diferente. A dieta da colega não vai ser a mesma da sua, porque o seu organismo ele é diferente do dela, né? O metabolismo é levado muito em consideração quanto a isso. A gente não pode se comparar a outra pessoa. Algumas têm uma facilidade maior de perder peso, outras de ganhar peso. Então, é de cada um, tá? É importante que a gente, primeiramente, antes de iniciar uma dieta, a gente se ame, né? A gente ame como a gente está, o nosso corpo, as nossas medidas, que isso não interfere na nossa identidade, tá? Isso não interfere em quem você é. O seu corpo, as suas medidas, elas não significam nada. O importante é que você esteja com saúde, tá? Só para finalizar, eu vou falar a perguntinha que minha mãe perguntou, tá? Que ela falou, pessoas magras podem ter colesterol? Tem muita gente que associa a obesidade com doença. A obesidade é uma doença? Sim. Mas, às vezes, uma pessoa que está acima do peso não significa que ela está com outras doenças desenvolvidas. Então, a pessoa magra ela pode estar, por exemplo, com diabetes, com colesterol alto e com outras patologias também. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai deixar para um outro momento, eu não vou prolongar. O Mauro já vai vir aqui com mais prêmios, tem outras parceiras que vão falar também. E qualquer dúvida, podem me procurar, estou aberta para tirar todas as dúvidas de vocês sobre mitos e verdades sobre alimentação saudável. E é isso, feliz Dia das Mulheres para todas vocês, vocês são maravilhosas do jeito que vocês são e não deixem que ninguém fale o contrário disso. Valeu!